Então, vamos às medidas da bolsinha ou da cestinha. Um retângulo de 35 centímetros por 18, 2 vezes na manta e 2 vezes no tecido externo. Eu já dei uma leve quiltada aqui, ó, na manta, tá? Na parte externa. E 2 vezes essa mesma metragem no forro. Para a base da bolsinha ou da cestinha, um quadrado de 18 por 18, uma vez no tecido externo, uma vez na manta e uma vez no forro. Para fazer o lacinho dela, eu vou usar 4 vezes tecido, que vai ficar para o lado interno, e tecido para 2 vezes para o lado externo. Então, para fazer esse lacinho, eu vou fazer um retângulo de 18 centímetros por 55. Daqui da base dele, eu vou descer 12 centímetros e vou unir esse 12 centímetros à ponta daqui, dessa pontinha aqui, tá? Então, daí eu deixo esta metragem, já está com a margem de costura, tá joia? Então, o lacinho é essa medida, bem facinho de fazer. Vou achar o meio dessa parte aqui, já coloquei um alfinete, e vou achar o meio dessa parte aqui, achando o de baixo e o de cima também. E vou achar o centro desse aqui também. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, direito com direito e vou unir os 2 centros que eu achei, certo? Aí eu vou passar uma costurinha deixando aqui, ó, do término desse quadradinho aqui, eu vou deixar meio centímetro, vou costurar e quando eu chegar lá, eu vou deixar meio centímetro também. Então, vou costurar desse meio centímetro até aquele meio lá. Depois, eu vou fazer a mesma coisa. Vou virar aqui e vou colocar esse centro com esse centro e vou costurar da mesma forma, deixando meio centímetro aqui e meio centímetro aqui. Costurei a parte externa da forma que eu falei para vocês e costurei o forro da mesma forma, tá? Então, agora eu vou deixar aqui ele de ladinho e vamos pegar aquela parte que faz o lacinho. Vamos colocar aqui, ó, as duas partes, direito com direito, e vou passar um pé de máquina nessa ponta. No forro, eu vou fazer a mesma forma, direito com direito, e vou passar um pezinho de máquina nessa ponta. Fiz as duas costuras, tanto na parte externa como na parte interna, e já vou ao ferro e abro essa costura, tá? Pra te facilitar. Aí, eu vou colocar direito com direito, unindo as duas aqui, ó, as duas costuras, tá? Direito com direito, até o finalzinho lá. Coloco o alfinete, então grampinho, e vou deixar um espaço aqui, ó. Eu vou deixar nessa parte aqui, um espaçozinho para desvirar. Então, eu vou começar a costura aqui, vou em torno de toda a parte do lacinho e termino aqui. Depois disso, eu desviro e vou ao ferro e assento esse lacinho. Já costurei, desvirei, olha que bem assentadinho. É muito importante usar o ferro na hora da costura, tá? Aqui, ó, na aberturinha, eu peguei e passei um pouquinho de cola, cola escolar mesmo aqui, só para ele ficar bem dobradinho aqui e ficar bem legal na hora que eu for rebater essa costura. Então, eu vou pegar a minha parte externa, daquele quadradinho que tá aqui, ó, no centro, eu vou achar o centro das duas partes e vou colocar a emenda aqui, ó, do meu tecido nesse centro que eu achei, deixando um centímetro aqui, ó, e 1 centímetro aqui. Vou esticar bem aqui, deixando bem legal. Nessa parte aqui de cima, eu vou contar um dedo aqui, ó. Vou fazer
uma marcação aqui, uma marcação aqui. Do outro lado a mesma coisa, coloco meu dedo, marco, coloco meu dedo e marco. E vou costurar dessa marcação até a outra marcação que eu fiz. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Costurei nas laterais, não costurei aqui, pessoal, ó, tá? Aqui tá aberto. Depois que a gente finalizar, a gente continua o nosso pesponto, tá bom? Mas por enquanto ainda não. Então, o que eu faço agora? Eu dobro as duas pontas aqui, coloco um alfinete para ela não sair do lugar. Vou dobrar aqui, ó, assim, dessa forma, e vou costurar as laterais, ó, aqui e aqui. E no forro eu vou fazer a mesma coisa, ó. Dobro o forro e costuro as laterais dele. Depois de costuradas as laterais, agora é só fazer assim, ó, para formar a caixinha de leite, ó. Então, eu costuro aqui, costuro do outro lado e no forro eu faço a mesma coisa. Então, ela já tá costurada com a caixinha de leite, o forro também. Agora, eu vou pegar essas duas pontinhas aqui, ó, e vou colocar um clips. E vou colocar a parte externa com o lado direito, o forro no avesso, e vou colocar dentro, unindo as costuras laterais. Vou unir aqui, ó, costura com costura, do outro lado costura com costura, e vou passar um pé de máquina em torno de toda a boca. Costurei. Agora eu vou desmanchar um pedacinho aqui na lateral para poder desvirar. Olha só, pessoal, que fofa que ela já tá ficando. Então, eu já desvirei. Primeira coisa, fecho aqui, ó, com pontinhos à mão, ou então bem na beiradinha aqui com a cor da linha do forro, tá? Depois, eu vou pespontar aqui, coloco bem para baixo aqui, ó, e passo um pesponto. Logo em seguida que eu acabei de pespontar, eu vou concluir aqui, ó. Olha, que eu falei para vocês. Pespontando, eu já vou fechar essa parte aqui, tá? Por isso que eu deixei assim, sem costurar. Depois que eu fizer o pesponto em volta da minha bolsa, da minha cestinha, eu vou terminar de pespontar aqui, ó, o lacinho, tá? Desse lado e desse outro lado aqui também. E daí, ela já está pronta. Conta pra mim, você achou difícil? Achou fácil a confecção dela? Ela não fica uma graça? Olha que charme que fica. Dá pra você usar outras estampas de tecido e fazer dela uma bolsa. E também dá pra você colocar botãozinho aqui na lateral dela, que ela fica em outro modelinho. Tá joia? Espero de coração que vocês tenham gostado. Não esquece de me ajudar curtindo o vídeo, compartilhando. Se não é inscrito, se inscreve aqui em nosso canal. Ativa o sininho para sempre estar a par de todos os vídeos que eu acabo de colocar. Um beijo e até a próxima!